Dentro do capítulo Aquisição de Procedimentos, Aprendendo a Aprender e a Fazer Ciência, nós vamos trabalhar hoje a estrutura procedimental do currículo de ciências. Como já discutimos anteriormente, os currículos de ciência, em sua maioria, eles são organizados em blocos temáticos de caráter conceitual. É aquela analogia que foi feita, né, com o sólido. Então, conteúdos conceituais eles são comparados aos sólidos porque eles são mais fáceis de serem ordenados, localizados no currículo, colocados de um lado para o outro, reorganizados. Já os procedimentos, né, eles acompanham e facilitam as aprendizagens conceituais, mas de modo geral não aparecem de forma explícita na organização curricular. Foi aquela analogia feita com o líquido, quer dizer, eles estão ali, ele acompanha, ele envolve, mas ele dificilmente ele está elencado para ser trabalhado. Né? E isso constitui um problema que a gente vai estar discutindo aqui, né? Essa necessidade de se elencar também os conteúdos procedimentais. Faz-se necessário, portanto, ter critérios claros para organizar os conteúdos procedimentais, de modo a propiciar seu aprendizado e o necessário suporte ao aprendizado dos conteúdos conceituais. Os conteúdos procedimentais, então, eles podem ser classificados da seguinte forma: os conteúdos relativos à aquisição da informação, à interpretação da informação, à análise e realização de inferências, à compreensão da organização conceitual da informação e à comunicação dessa informação. Então, como fases de aquisição, né, temos a observação, a seleção de informações, busca e captação, revisão e memorização. Interpretando então essas informações, a gente pode estar decodificando ou de alguma forma traduzindo essa informação e usando os modelos científicos para interpretar situações nas quais, né, desculpa, estão sendo focadas. A análise e comparação das informações é extremamente importante para que se possa então fazer a realização dessas inferências. E aí então, né, constam também como conteúdos procedimentais as estratégias de raciocínio, atividades de investigação ou de solução de problemas. Do ponto de vista da compreensão e organização conceitual da informação, né, nós temos que ter também a compreensão do discurso escrito e oral. É aquela típica situação em que o aluno lê e ele não consegue compreender o que o problema está solicitando a ele. Tá? É necessário também nessa organização o estabelecimento de relações conceituais. Então, qual é o conceito que está envolvido? Né? Qual que é o arcabouço teórico que eu preciso? Qual é o modelo que eu vou utilizar, tá? Para poder compreender, né? E conseguir levar à solução de um determinado problema. Tá? Então, tem a ver também com a organização conceitual. E, por último, a comunicação da informação ela é extremamente importante quando você está aprendendo ciência, seja a expressão oral, a expressão escrita ou outros tipos de expressão. Hoje, por exemplo, a gente tem diversas situações em que a gente vê o conteúdo científico sendo trabalhado na forma de teatro, por exemplo. Dessa forma, a solução de problemas do ensino de ciências, ela requer que a gente compreenda quais são os tipos de problemas que aparecem. Então, a gente pode ter problemas qualitativos, problemas quantitativos e as pequenas pesquisas. Os problemas qualitativos, eles são, de modo geral, né, problemas mais abertos. Então, a ideia de um problema assim é suscitar nos alunos a necessidade de predizer algum algum fenômeno com base então nos conteúdos conceituais ou explicar um fato, né? Então ele vai estar conseguindo fazer a conexão dos conteúdos conceituais que ele aprendeu para poder interpretar, né? Situações cotidianas ou científicas, tá? Usando também parte dos seus conhecimentos aí pessoais. É necessário, então, ter um raciocínio teórico na resolução desses problemas qualitativos. Assim, a proposta dos problemas, né, elas também precisam ser cercadas de alguns cuidados, como, por exemplo, né, o enunciado não ser aberto demais para que não torne o problema muito ambíguo. Então, vamos dar um exemplo. Se você pergunta, né, toca um problema para o aluno resolver, e diz assim, por que a água não é adequada
para lavar as mãos com gordura. Né? Ele pode pensar que a água então não pode ser usada e começar a pensar em outros solventes mais agressivos. E aí ele começa a pensar que, bom, mas esses outros solventes também não vão poder, porque afinal de contas eles podem, né, causar problemas respiratórios, quando você poderia consertar isso, né, colocando porque no fundo você está querendo ali falar, né, de polaridade, da capacidade da água não dissolver a gordura, né? Então você poderia, por exemplo, acrescentar, porque a água sozinha não é capaz de limpar, né, uma sujeira de gordura. E aí sim, né, vai falar então dos tensoativos e com água, com a ajuda da água, essa limpeza vai ser possível, tá? Um exemplo assim para vocês. Esses problemas qualitativos, né, eles são úteis para que o aluno possa relacionar os modelos científicos aos fenômenos que eles explicam. Então, né, essa questão de saber o que usar para fazer um tipo de limpeza, né, então você trazer essas questões para o cotidiano também. E o professor, então, ele pode pedir para os alunos fazerem medições, reconhecerem, né, e determinarem os parâmetros dos problemas. Ao fazer essas solicitações, né, o professor vai propiciar atividades de alto valor formativo, principalmente quando ele consegue fazer essas atividades em grupo. Porque aí nessa interação o professor pode auxiliar a detectar as ideias, né, e as interpretações desses alunos. Ele pode descobrir então, né, o que o aluno está pensando que está muito fora, né, do conceito científico esperado, e aí então ele pode, né, melhorar essa interpretação do aluno e ao mesmo tempo, né, ele pode retomar alguns aspectos conceituais importantes. O outro tipo de problema que aparece muito em ciência são os problemas quantitativos. Aliás, são, na verdade, né, o ensino mais tradicional acaba sendo o que mais aparece. São problemas nos quais os alunos devem manipular dados numéricos para chegar a uma solução. Envolve, então, o manejo das linguagens matemáticas e algébricas e geralmente são utilizados no treinamento técnico de interpretação de dados, gráficos e tabelas, né, fazer mudanças de unidades, manejar fórmulas, estabelecer relações entre diversas magnitudes pelas quais as grandezas químicas possam estar, né, sendo expressas, as grandezas físicas também. Tá? E visam ajudar na compreensão dos modelos científicos e proporcionar instrumentos úteis para enfrentar problemas mais complexos futuramente. Disso resulta, então, que cabe ao professor ajudar os alunos a estabelecerem as relações entre os modelos teóricos, os modelos matemáticos e os casos práticos, né, de modo a evitar que o problema matemático ele tome um fim em si, a manipulação daquelas fórmulas tome um fim em si. Tá? Então, essas relações elas devem culminar na capacidade de estabelecer sequências detalhadas de ações e gerar estratégias de solução. E assim o professor precisa intervir para que essa resolução dos problemas quantitativos ela não tenha um fim em si, na qual, né, os conceitos e os modelos científicos acabam sendo sobrepostos, né, pela manipulação de forma algorítmica dessas fórmulas, tá, e reduzindo o problema científico em apenas um problema matemático. É quando, por exemplo, o aluno acaba de calcular, né, uma determinada grandeza e ele sequer sabe o que ele está calculando. Tá? A gente chegou a discutir isso, né, na semana passada numa pergunta do Marcelo. Bom, por último, né, o tipo de atividade que os autores falam, né, em relação à aquisição de procedimentos são as pequenas pesquisas. Essas pequenas pesquisas, né, em resumo, elas são atividades nas quais os alunos podem obter respostas para um problema por meio de um trabalho prático, seja no laboratório, né, seja fora dele. Tá? Apenas assim, de uma forma bem simplificada, essas tarefas elas visam aproximar o aluno do trabalho científico, mediante as tarefas de observação, formulação de hipóteses, né? Elas podem potencializar também outras estratégias de trabalho, como a busca, seleção e análise dos dados, a interpretação desses dados, né? E elas são úteis para estabelecer conexões entre os conceitos teóricos e suas aplicações práticas, assim como os outros problemas também. Né? Assim como os problemas qualitativos, assim como, né, os problemas quantitativos.
e ajudam, nesse caso, mais fortemente as pequenas pesquisas a transferir os conhecimentos escolares para contextos mais cotidianos. Bom, dessa forma, né, os três tipos de problemas que a gente para os quais, né, nós somos apresentados sobre essa categorização de problemas qualitativos, quantitativos e as pequenas pesquisas, eles têm esse objetivo comum de introduzir o aluno nos procedimentos para fazer ciência, né? E aí então as dificuldades, né, de adquirir esses procedimentos para fazer ciência, ou seja, as dificuldades para utilizar o pensamento científico, vão ser objeto, né, da continuidade agora dos nossos estudos, para que a gente possa compreender a natureza de estratégias que estão envolvidas no uso e a forma como podemos ajudar os alunos, né, a adquirir essas estratégias, a fazer realmente o uso, né, dessa forma de resolução de problemas para aplicar também, né, no seu cotidiano, fazendo essa interrelação entre o que eu sei, o que eu aprendo na escola como conteúdo científico e o que isso possa trazer de significado, né, para a minha vivência, para as minhas aplicações e para a minha forma de ver o mundo.